Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu tava querendo trazer esse assunto para vocês sobre de que nós, nesse momento que vivemos na sociedade, nos tempos atuais, ou por que todo ser humano, homem e mulher, tem que aprender a ficar sós. Hoje eu vejo uma dinâmica, questão de relacionamentos, não só amorosos, mas amizades, familiares também, colegas de trabalho, dinâmicas, né? E eu vejo que, cara, existe uma grande carência, eu acho. Uma carência e uma dependência emocional das pessoas. Hoje a gente vê uma questão de você ver que as pessoas elas sempre buscam muito, né? Coisas externas, aparência, status, dinheiro. Mas não que seja errado. Mas eu vejo que isso está adoecendo muito a gente, sabe? Porque assim, as redes sociais, né, nem sempre o que a gente vê é a realidade de muitos. Nem sempre o que falam acontece para todos. E eu vejo que quanto mais a gente perde nosso tempo, quanto mais a gente dá importância para esse tipo de conteúdo, esses conteúdos que dividem sempre a mente das pessoas, que causam brigas, principalmente conteúdos, pessoal, que você percebe que fazem com que as pessoas briguem cada vez mais entre si, mas não ajudam elas a pensar, discutir, tentar entender. E eu vejo que relacionamento, cara, as pessoas hoje julgam muito umas às outras, sem nem conhecê-las, sabe? Tipo, julgando o passado da pessoa. Pessoal, todo mundo nessa vida tem um passado ruim, todo mundo tem as suas fraquezas, dificuldades. Mas se hoje, no presente, eu estou disposto a mudar, disposto a ser alguém melhor, sabe? É isso que importa. E eu vejo questão de julgar a pessoa por ela ter uma tatuagem, por ela, sabe, tá em cima do peso, questão da aparência, mas às vezes essas pessoas que a gente menospreza são as pessoas mais legais, as pessoas mais autênticas, as pessoas que às vezes tem, sabe, você tá conversando com ela, tem uma conversa muito boa com essa pessoa, e a gente não pode deixar a nossa mente ser contaminada por esse tipo de conteúdo. A gente tem que ser ambicioso sim na vida, temos que buscar pessoas que estejam dispostas a crescer junto com a gente, pessoas que estejam no mesmo nível de mentalidade, de propósito, de princípios. Mas uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que a gente tem que estar bem consigo mesmo, sabe? Buscar curar os traumas e problemas, sabe, que a gente não quer enfrentar. A gente tem que ter amor próprio. Quando você começa a cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua vida espiritual, é um ato de amor próprio. E quanto mais você aprende a lidar com a sua própria companhia, isso se torna uma relação saudável quando você estiver com outra pessoa. Porque hoje em dia a gente vê uma questão de tipo jogar muita responsabilidade pro outro fazer do que eu enfrentar minhas próprias responsabilidades. Eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito uma questão de dinâmica tanto familiar, relacionamento amoroso, colegas de trabalho, onde todos nós temos que se juntar, ajudar uns aos outros, estar disposto a levantar uns aos outros. Eu acho que de fato o individualismo atrapalhou muito essa geração, né? A gente vê essas brigas de gênero, a gente vê famílias entrando em conflito, pessoas que não querem ter amigos, não querem ter ninguém. Eu entendo que às vezes é bom até, mas o momento de solitude, esse momento que você começa a buscar seu autodesenvolvimento, é alto para você trabalhar a si mesmo, para ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque eu acredito que quando você melhora em todos os aspectos na sua vida, isso atrai pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito, né? E eu vejo que, sabe, cada vez mais que a gente tenta sempre jogar a responsabilidade, a culpa na outra pessoa, tentar ficar romantizando muito a solidão, falando que ninguém presta, que ninguém serve, que não existe ninguém para um relacionamento. Só que
O relacionamento, pessoal, seja familiar, amizade, qualquer coisa, vai ter os seus momentos ruins. Vai ter seus momentos de dificuldade e a gente tem que ter maturidade suficiente para poder lidar com isso. A gente tem que entender que a nossa felicidade, cada pessoa tem o seu momento de lazer, de felicidade. A gente não sabe, eu percebi uns anos atrás, quando eu acompanhava muito esses conteúdos das redes sociais, isso estava afetando muito a minha forma de pensar e de ver a vida, sabe? Qualquer coisa que eu ganhasse, qualquer coisa que eu fizesse na minha vida, pra mim não havia significado nenhum. Eu me comparava o tempo inteiro com essas pessoas, com a vida das outras pessoas e não vivia a minha própria vida. Então quando eu comecei a valorizar os momentos que Deus dava pra mim, as pessoas que Deus colocava no meu caminho, entender que eu também erro, que eu também falho, que eu também tenho as minhas dificuldades e que parar de ficar sempre apontando o dedo pros outros. Eu entendi que muitas coisas precisavam ser curadas, muitas coisas precisavam mudar na minha vida. E meu conselho para você é que não deposite seus problemas emocionais, seus problemas, joga os seus fardos em outras pessoas. Busca estar bem consigo mesma, descubra novos hobbies, busque a Deus, sabe? Trabalhe a sua autoconfiança, sua vida, para que as pessoas que entrem no seu caminho estejam alinhadas com isso. Porque se a gente não estiver bem, a gente sempre vai trair relacionamentos ruins, pessoas aproveitadoras. E a gente vai seguir um padrão de ritmo, sabe, que é autodestrutivo. Então, a solitude, para o homem e para a mulher, hoje em dia, é algo essencial, pessoal. E quanto mais a gente filtrar o tipo de conteúdo que a gente vê na internet e saber ser seletivo com as pessoas que convivem com a gente, mais a gente é feliz, mais os relacionamentos se tornam equilibrados, mais você sente paz, vamos dizer, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente não venha ser contaminado, sabe? Não deixa que esses tipos de conteúdos que fica atacando mulheres, atacando homens, atacando família, atacando amigos, atacando outras pessoas. Trabalhe a si mesmo, melhore a si mesmo, porque aí sim você vai saber filtrar e saber entender os tipos de pessoas que devem permanecer na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Se inscreva aqui no canal, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe.